Olá, pega lá seu café, senta aqui no meu quintal imaginário e vamos conversar. Bom, queria conversar com vocês um pouco sobre espiritualidade, porque vocês sabem que eu sou uma bruxa, né? E bruxas não seguem religiões, porque nós bruxas geralmente temos essa conexão com a espiritualidade em qualquer lugar. Então, nós acreditamos que Deus, né, como vocês chamam, é uma fonte maior, é uma energia maior que comanda tudo, todas as outras energias. Então, só que eu também sou do tipo de bruxa que acredita em vida após a morte, com certeza. Eu também já vi muitas coisas. Hoje em dia é muito difícil de eu ver coisas, mas eu sempre fui uma pessoa muito sensível desde pequena, então eu sempre vi muita coisa, mesmo que as pessoas me falassem que aquilo era mentira, que era loucura, que era coisa na minha cabeça, eu tava vendo aquilo, então não tinha como falar pra mim que não era real, que não era verdade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito sensível, muito intuitiva. Eu sempre confiei muito no que eu estava sentindo. E se minha intuição gritasse falando, olha, não faz tal coisa, eu não fazia. E dava certo. Eu também sempre fui uma pessoa que, por essa conexão limpa com a espiritualidade, eu conseguia sentir coisas antes das coisas realmente acontecerem. Então era muito comum as pessoas próximas a mim falar, pelo amor de Deus, não fala nada porque você tem uma boca de praga. Porque, gente, eu sinto a energia das coisas, então eu sentia antes de acontecer realmente. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com o tarô, eu sinto as coisas e agora é mais fácil de identificar, porque eu vou e confirmo no tarô, é isso mesmo? Não tô ficando louca não, né? E a espiritualidade confirma, olha, é isso mesmo. Então, depois que eu criei essa conexão com a espiritualidade, eu sinto que eu não preciso mais de alguém intermediando esse contato, sabe? Porque eu mesma consigo fazer essa conexão tanto no meu dia a dia. Eu não faço só em ocasiões especiais. E isso é importante para mim, eu preciso dessa conexão diária, porque eu me sinto uma pessoa em constante evolução, eu tô sempre mudando, eu tô sempre me reorganizando, eu tô sempre tendo novas prioridades, porque isso é do ser humano, você precisa evoluir, você não vai ficar no mesmo lugar para sempre. E esse negócio de me conectar com a espiritualidade sempre me mostrou que a minha intuição é o que me guia. Eu não preciso de intermediários ali, nem do tarô realmente, né? Às vezes do tarô eu nem usava, para falar a verdade, eu seguia a minha própria intuição. Mas o tarô me facilitou muito isso, porque me faz identificar certos padrões que eu estava repetindo, né? Também me mostra caminhos, né, que geralmente não são muito legais. E eu já tive provas também muito grandes de que quando eu não sigo a minha intuição, coisas acontecem, realmente. Um exemplo de uma vez que eu não segui a minha intuição foi numa viagem que eu fiz e a gente ia fazer um passeio de lancha. Eu nunca tinha feito passeio de lancha na minha vida, eu nunca tinha andado de barco. E quando eu cheguei nessa viagem, eu já senti uma energia muito pesada quando eu vi os barcos. Que eu ficava, meu Deus, aquilo não tem segurança nenhuma. E eu vi aquelas jangadas primeiro. Então eu fiquei desesperada quando eu vi aquilo e eu falei, não vou nisso. Não, então beleza, a gente aluga uma lancha e aí no outro dia a gente vai. Nesse dia, gente, tava um frio, o dia não tava legal, não tava muito, sabe? A energia não tava muito favorável, eu tava com aquela sensação esquisita, um peso no peito, uma sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer. E aí, no meio disso tudo, essa sensação foi apertando, porque as pessoas que estavam comigo naquele momento já estavam fechando com o cara. E o cara ainda falou, olha, não vai dar pra ver tanta coisa, porque o tempo tá zoado. Então vai ser um passeio um pouco mais rápido. E mesmo assim insistiram em ir. E aí eu fui, tentei conversar, falei, gente, não tô me sentindo muito legal, eu acho que não é bom a gente ir. E aí falaram, não, é só medo, você tem que enfrentar os seus medos. E eu não sentia que era só um medinho, era algo muito fundo, era algo muito pesado, sabe? E eu fiquei me sentindo mal o tempo todo. E aí, na hora de entrar nessa lancha, o problema foi o seguinte, a lancha estava mais pra frente, então você tinha que andar e subir na lancha, ela não tava num pier que você entra no pier. E aí que foi a merda, porque a gente foi entrar por trás, na hora que a minha sogra subiu, eu empurrei ela porque eu vi uma onda vindo. E nessa onda, eu sabia que ia dar uma bosta.
Por quê? Porque na hora que eu empurrei ela já tava lá em cima, ela já tinha subido, ela só ia pôr o pé pra trás. Só que eu vi que na hora que a onda ia bater na lancha, a lancha ia, né, balançar e ela poderia cair. Aí eu fiz o quê? Empurrei ela, peguei minha bolsa, levantei e virei de lado. Na hora que eu virei de lado, eu senti batendo na minha perna. A lancha bateu na minha perna. Só que na hora, eu fiquei com aquela dor e eu nem tchum. Só que eu olhei pra água e tinha sangue, tava vermelho em volta de mim. Quando eu olhei pra minha perna, gente, tava um rasgo gigantesco. Então, me levaram, aí foi aquela correria de leva pro hospital, toma ponto, foi horrível, doeu horrores, eu fiquei com um rombo na minha perna, eu tenho a cicatriz até hoje. Então, essa foi uma prova enorme de que quando eu não sigo a minha intuição, algo dá errado, entende? É a minha espiritualidade me avisando. Era a minha espiritualidade me avisando o tempo todo naquele dia. De Agatha, não vai. Independente do que estão falando pra você. Não vai. Não é medo. Vinha aquela coisa na minha cabeça de, gente, não é medo. Isso daqui não tá normal. E ninguém me ouvia. E aí aconteceu o que aconteceu. Mas é sobre isso. Quando a gente duvida do que a gente sente, a espiritualidade deixa as coisas acontecerem. Porque se você não tá ouvindo, não tem muito o que fazer. E aí depois desse dia eu acordei, dei uma acordada pra vida. Falei, olha, a partir de hoje, se eu não sentir, se eu não estiver bem, eu não vou mais me forçar a fazer coisas que eu não quero. Porque eu senti o aviso, eu senti as coisas que estavam acontecendo naquele momento, as energias que estavam acontecendo antes de acontecer. E eu já sabia que ia dar bosta. Eu sabia que alguma coisa ia acontecer naquele momento. Mas eu não segui o que eu estava sentindo, eu não dei atenção ao que eu estava sentindo. E aí estragou toda a viagem, foi uma coisa horrível, eu tive que ficar com pontos na perna, eu tomei mais de 10 pontos, porque foi um rasgo enorme. Pegou a hélice da lancha, foi ela que bateu na minha perna. Aí rasgou. Gente, ficou um buraco. Aí me levaram de jipe, enfim. Então, para deixar claro para vocês, sigam a intuição de vocês. Não deixa as coisas acontecerem para você acreditar. Acredite antes das coisas acontecerem. Porque quando a gente segue a nossa intuição, a gente está seguindo o que a espiritualidade está mandando para a gente. Então, confia no que você sente. Tá? A intuição, ela vem limpa, ela não deixa dúvidas. De qualquer forma, você vai sentir que alguma coisa ali vai acontecer que não vai ser legal. Ou também pode acontecer de você sentir que é algo muito bom pra você, mas quando é algo muito bom, a gente já vai de cara. A gente não duvida. Agora, quando é algo mais pesado, que você sente aquele peso e você duvida, ali tem muita chance de dar alguma merda. Então é muito importante vocês seguirem a intuição de vocês e confiarem na espiritualidade de vocês no dia a dia. Não deixa para acreditar na espiritualidade só quando você vai no centro, ou só quando você vai numa igreja. Se conecta com essa espiritualidade no seu dia a dia, porque é no caos do dia a dia que a espiritualidade vai te ajudar, sabe? Que a espiritualidade vai estar ali presente. Às vezes num caos aqui, eu me conecto, eu respiro fundo, eu agradeço por tudo que eu tenho e eu começo a reparar em coisas que eu nem estava reparando. E são coisas simples do dia a dia que muda muita coisa, sabe? Então, meu conselho para vocês é sigam a intuição independente da religião de vocês, porque a espiritualidade, Deus, a energia que você acredita, ela te guia pela sua intuição. E é isso que faz essa conexão ficar mais forte. E é isso também que faz você não ficar tão dependente de outras pessoas intermediando esse contato. Tá bom? Essa é a minha forma de me conectar com a minha espiritualidade, né? Como eu já falei pra vocês, eu sou uma bruxa, eu acredito em energia. Pra mim, tudo tem uma energia. A floresta, os animais, as imagens, tudo que a gente usa aqui tem uma energia. Então, a gente também tem que acreditar que aquilo é bom pra gente. Agradecer por tudo que a gente tem. Mesmo que você ainda queira mais, agradeça pelo que você tem, porque aí você abre espaço pro novo chegar também, tá? É isso, gente. Acho que a conversa ficou muito longa, né? Mas é isso. Paciência. Gratidão.